Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu já tinha feito um post aqui para vocês falando um pouquinho sobre Mercúrio que está retrógrado no signo de Aquário, mas resolvi fazer um vídeo complementar para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mercúrio ele fica retrógrado 3 vezes ao ano, então esse ano nós vamos ter a retrogradação todas as vezes em signos do elemento ar, então isso é bem significante, né? Considerando que nós já estamos ali com uma energia muito forte, né? Diria que o signo de Aquário, né, e as energias de ar estão muito fortes esse ano, né? Nós temos ali já Saturno, Júpiter, então assim tem uma energia muito presente. E no caso, o fato de nós termos ali o planeta Mercúrio, que é o planeta das comunicações, retrogradando em Aquário, o que isso significa, né? E depois ele vai ficar retrógrado em Gêmeos e em Libra, né? Esses 3 signos, eles falam das nossas relações, da troca, né? O ar, a gente sempre pode fazer essa associação. O mesmo ar que eu respiro é o ar que você respira. Então ele fala dessa troca, desse movimento, né? O Aquário, como já mencionei diversas vezes aqui, ele está muito ligado ao social, ao coletivo, tem um olhar muito futurista, fala muito das tecnologias também. E hoje nós vivemos um momento onde a tecnologia se faz extremamente presente, né? Tô eu aqui gravando um vídeo para vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Então, boa parte das nossas vidas está num formato digital. E o planeta, quando ele está retrógrado, ele vem pedir para a gente um olhar de revisão, para que a gente reavalie esses pontos e essas questões na nossa vida. E eu acho que a gente vem passando por tantas coisas, né? Falando aí de forma coletiva, o ano de 2020, a pandemia, então assim, muitas transformações aconteceram. Mas tem muito trabalho ainda para ser feito, né? Então eu acho que as revisões elas são contínuas, né? A gente precisa de tempo em tempo tá analisando, isso serve, isso não serve. E eu queria trazer muito isso para vocês, né? Que essa retrogradação do planeta Mercúrio em Aquário vem muito disso, né? Das nossas relações com os amigos, grupos, contatos, rede social, como você se comunica, né? Hoje em dia é muito comum isso, das pessoas assim simplesmente falam o que pensam. Então da gente tentar humanizar um pouquinho mais esses contatos, mesmo que virtuais, né? Sempre lembrar que tem uma pessoa ali do outro lado. Ah, mas fulano fez isso, eu preciso escrever isso, eu preciso falar. Então, assim, entender essa necessidade, esse olhar de julgar o outro, né? Se colocando numa posição, às vezes, superior. Então, a gente sempre tentar entender, analisar como utilizar essas ferramentas, né? Porque eu acho que isso veio numa crescente tão rápida que a gente acabou se perdendo um pouquinho, né? Então, se a gente retroceder aí, olhar um pouquinho para trás, vamos lembrar aí da época dos homens das cavernas, né? Como que eles se comunicavam? Se comunicavam ali pelos símbolos, né? E hoje nós somos extremamente, né, privilegiados, abençoados. Nós aprendemos a falar, sabemos escrever, temos a nossa língua, nosso idioma. Então nós temos infinitas formas de nos comunicar, né? Que é Mercúrio. E aí vem o Aquário dessa forma tecnológica. Então eu acho que assim, muito vem se perdendo nesse sentido. Eu acho que sim, que é tempo de ser feita uma revisão de tudo isso, né? Que nem, por exemplo, uma conversa de WhatsApp, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade de estar conversando com pessoas que estejam em outro país, que estejam super longe. E isso, sem dúvida, é uma vantagem muito grande, né? E ali no WhatsApp, por exemplo, ou qualquer forma que você for se comunicar, a gente tem emojis, figurinhas. Voltamos lá para as cavernas dos símbolos. Então, assim, eu vejo muito a comunicação em si, a fala, a palavra, ficando meio que um pouco em segundo plano. Então, assim, é claro que eu tô falando tudo com equilíbrio, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é sempre com equilíbrio, discernimento e bom senso, né? Adoro, uso emojis, uso figurinhas, mas eu observo e vejo muito pessoas que se comunicam
somente dessa forma, se apossou disso como se aquilo fosse a forma dessa pessoa se comunicar. E aí falta, né, a sua digital ali, a sua impressão, porque aquilo ali é muito genérico, né? Cada um pode interpretar de alguma forma. Então, o quanto que ainda é importante você falar o que pensa, você escrever, né, verbalizar tudo que você sente, e essas imagens, essas figuras vão vir ali para ilustrar e para simbolizar, para trazer uma ênfase maior, mas não que a comunicação seja voltada somente nisso, senão fica uma coisa assim extremamente vazia. Vou dar até uma tarefa, depois que assistir esse vídeo, vai lá e olha o seu histórico de conversas de WhatsApp. Quantas conversas, porque acontece muito, eu observo muito conversas que assim, sei lá, a pessoa não sabe mais o que falar ou não tem o que falar e tá tudo bem. Mas assim, parece que as pessoas não estão sabendo mais se comunicar, de tipo falar, ok, terminou, tchau, até logo. Aí do nada a pessoa manda, sei lá, um coração, um emoji qualquer pra encerrar a conversa. Então assim, eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho mais isso, de se expressar, de usar isso que nós temos, né, a nossa linguagem, a nossa escrita, a nossa fala a nosso favor, e que isso tudo venha como um complemento, né? E aí eu acho que assim, a gente utiliza muito isso, as pessoas estão muito saturadas, então o quanto que você está disponível para suas relações, como você vem se comunicando, quando você manda uma mensagem para alguém, né? Hoje em dia ainda tem aquela opção de você tirar se a pessoa viu ou não, então assim, parece que meio que já tem uma intenção de não ter a responsabilidade de responder. Então assim, vamos, sabe, revisar, fazer uma limpa, isso aqui não faz mais sentido pra mim, já fez um dia e tá tudo certo, porque aí fica todo mundo um pouco mais leve, porque a impressão que eu tenho hoje em dia, se você perguntar quantas pessoas relatam depressão, ansiedade, eu faço uma associação muito grande a esse tanto de informação que a gente tem. Então imagina cada conversa ali que você tem no seu WhatsApp, no seu Instagram, que ficou jogada assim, que não teve continuidade, que ninguém falou tchau, não terminou, não é uma conversa que tem começo, meio e fim. Eu imagino, sabe ali no computador aquele monte de janelinha aberta? Eu acho que assim, as nossas cabeças estão assim, cheias de janelinhas abertas. Então, para nossa saúde mental, eu acho que é extremamente importante a gente realmente rever tudo isso, né? O quanto que você está disponível nas relações, nas trocas, nas amizades, né? Porque é como a gente imaginar ali, vamos imaginar um cachorrinho, né? O cachorrinho tá quietinho ali, você joga uma bolinha. Se você joga a bolinha, você tem que estar disponível para brincar com ele, né? Aí você fala, nossa, imagina que dó, o cachorrinho volta com a bolinha e não tem ninguém ali para brincar com ele. E é mais ou menos isso que acontece em muitas formas de comunicação nos dias de hoje, né? A pessoa joga a bolinha, mas ela não tá ali para pegar de volta. Então, assim, vamos rever tudo isso. Eu acho que estamos chegando muito próximo de um limite disso, mas ainda tem tempo da gente olhar, lembrar que sempre tem pessoas do outro lado, por mais que sejam telas. Sabe, você não sabe como é que a pessoa tá do outro lado, então assim, sempre levar isso em consideração. Eu acho que isso é muito importante, são transformações que a gente precisa realmente fazer, e eu acho que assim, esse Mercúrio retrógrado nos signos de Áries, eu acho que vem muito como um alerta nesse sentido. Então quis fazer esse vídeo, reforçar ainda mais essa informação que eu já tinha colocado lá no post para vocês. Se você não concorda, tudo bem, pensa, tem alguma outra informação, coloca aqui, vamos conversar, vamos falar sobre isso, curte, comenta, compartilha, e vamos sempre trocando ideia, que eu acho que assim, a comunicação é um ouro, né? A gente tem que usar e abusar da comunicação, não deduzir, perguntar. Então vamos falar, vamos trocar sempre, que eu acho que a gente só tem a crescer e a evoluir com isso, tá bom? E é isso, então, nos vemos em breve com algum outro assunto. Beijos!